Olá, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Mês ao Vivo, agosto de 2020. Eu sou Luiz Marcati, sou sócio e presidente da Mesa Corporate Governance e também sou conselheiro de administração. Esse é nosso ambiente para debate sobre o mundo empresarial, seus desafios, suas dores, suas buscas de caminho para o futuro e para a sobrevivência com qualidade. Nós vamos sempre debater aqui temas que ligam a macroeconomia, os aspectos sociais, mas também a administração, o equilíbrio entre a governança e a gestão, em busca da melhor performance das empresas. Estarão comigo hoje, aqui nesse debate, o Herbert Steinberg, que é sócio fundador, presidente do Conselho de Administração da Mesa e também conselheiro de administração. E o nosso convidado, mais do que especial no dia de hoje, é o Alexandre Silva, que muito nos honra, muito gentil em aceitar o nosso convite para vir contribuir com o nosso debate aqui. O Alexandre é um profissional de carreira de muito sucesso como executivo, já há alguns anos atuando como conselheiro de administração, atualmente em grupos como Ultrapar, Nitroquímica, IOSP Maxion. Agora ele compõe também o comitê de nomeação da Vale e é presidente do conselho de administração da Embraer. Eu, particularmente, tive uma experiência muito feliz, uma oportunidade de ter trabalhado um período em conjunto com o Alexandre, numa empresa em que nós, a mesa, dávamos consultoria em governança e ele atuava como conselheiro. Para mim, foi uma oportunidade única, um aprendizado incrível, além de uma convivência agradável. Esse momento que nós estamos passando nos leva a algumas reflexões que vão se atualizando com o andamento da crise, da pandemia, do isolamento que parece que não tem fim, mas aos poucos vai diminuindo, a retomada da economia, e aí a gente começa a ter algumas reflexões muito específicas dentro das empresas. Sem dúvida alguma, a primeira delas é como a gente usa e como a gente testa, como a gente fortalece a resiliência das organizações. O meu foco hoje é em retomar as vendas imediatamente ou começar a pensar em como transformar meu negócio a partir das demandas de futuro, que o mercado já está me demandando muitas vezes de forma diferente. Como equilibrar essa relação entre o board e o management, de forma que isso se mantenha absolutamente produtivo. E o board, além de tudo, tem também o desafio de lidar com as expectativas e as demandas dos acionistas, que a gente tem que começar a construir algumas respostas que sejam viáveis de serem implantadas e que comecem a clarear tanto para o acionista, quanto para o management, quanto para o próprio board, os caminhos de futuro das organizações. Um ponto que eu queria adicionar a isso é o papel da liderança diante da crise. Já é histórico de saber que, em momentos de crise, o papel da liderança é extremamente relevante e, muitas vezes, decisivo. Seja a liderança do board, seja a liderança do management, quanto mais o líder demonstrar segurança, e essa segurança com base em profundo conhecimento do negócio, mais ele consegue deixar a sua equipe confiante para seguir adiante. Ele também precisa ter uma boa capacidade de comunicação, com clareza, transmitindo comprometimento, segurança, mas ele também tem que estar aberto a ouvir opiniões, inclusive a alcançar soluções criativas, porque muitas vezes aquelas soluções conhecidas e tradicionais não nos ajudarão no momento que nós estamos vivendo, nesta crise única que a gente já sabe que começou, não sabe até onde vai, nem de que forma nós vamos conseguir, de fato, sair dela. Seja como sociedade, seja como dentro do mundo empresarial. Eu vou pedir a todos os que estão participando, fiquem à vontade para mandar suas perguntas, fiquem à vontade para mandar seus comentários, que nós trocaremos, será um alimentador do nosso debate aqui com o Alexandre ao longo dessa live. Eu só peço a gentileza de vocês, quem não se inscreveu com e-mail no canal do YouTube,
que, junto com a sua pergunta, mande o seu e-mail, porque aquelas perguntas que não puderem ser respondidas durante a nossa live, a gente encaminhará para o Alexandre, que gentilmente poderá responder para vocês. Antes de passar para ele, eu quero chamar o Herbert também para a sua mensagem inicial. Herbert, bola no seu campo. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos vocês que estão nos brindando com esta tarde, a gente aprender, escutar o nosso palestrante guru Alexandre Silva. Conheci o Alexandre há muitos anos atrás, no momento que ele estava se desligando da GE, se aposentando. Nós já militávamos juntos na Câmara Americana. Eu fazia parte dos grupos de ajuda ao Comitê Executivo, que ele comandava, e depois eu, por 6 anos, tive o privilégio de servir a ele a partir do Conselho, do Comitê Executivo, no Conselho de Administração da própria Câmara Americana. E também aprendi muito a admirá-lo, especialmente, o seu savoir-faire, o jogo de cintura, sabedoria, senioridade, há muitos anos atrás. E parecia para mim diferente, pitoresco, o Alexandre me perguntar com a maior humildade para o caminho que ele tinha que fazer para seguir a carreira, ou mudar a carreira, fazer uma transição para conselhos de administração. Imagina essa figura que hoje é um ícone no mercado, como conselheiro de administração, com todas as dimensões, não é só numa dimensão de expertise, mas em todas as dimensões de um conselho, da presidência de um conselho, especialmente posições complexas. A gente podia passar a tarde aqui contando o caso, eu vou simplificar com o convite que recentemente ele recebeu, o comitê de nomeação, além de nomear, de fato, conselheiros, ou selecionar conselheiros para o conselho, ele vai cuidar, junto com mais 2 colegas, conhecidos de mercado também, questões de ordem de compliance, questões de ordem ética, de governança, não só para cumprir tabela, como parece que a Vale vinha fazendo até então. Está sendo chamado no período de pavimentação, literalmente, de um novo momento para a Vale. Não fosse outra dificuldade ou desafio, imagina uma empresa fazendo uma grande negociação de poucos players no mundo, poucos cabe numa mão, não em 2 mãos, a fusão ou a compra da Embraer pela Boeing, recentemente comprada e depois desfeita. Então, imagina a complexidade de fazer a due diligence, de fazer a estratégia disso acontecer e depois a dificuldade de descruzar o que vinha sendo feito. Esse não é o assunto de hoje, mas o assunto complexidade vai permear toda a nossa conversa. Uma pessoa que nos brinda com a presença, sempre simpático, sempre sereno, em qualquer situação. Eu me lembro várias situações críticas na Câmara Americana, na relação bilateral Brasil-Estados Unidos, em que comparecia, ou mesmo dentro da própria Câmara, aparecia o Alexandre, botava a bola no chão, olhava para frente e, com sua atitude, o verdadeiro walk the talk, nos conduzia para o próximo passo. Imagina um segundo trimestre deste ano, ou primeiro trimestre, apontando para o segundo, parece que 1 bilhão de prejuízo numa companhia. O nosso amigo Alexandre nos brinda com seu conhecimento, com sua presença, e eu queria apenas te dizer obrigado, antes de terminar. Um abraço forte a você. Nós 2 somos pessoas de risco, vamos demorar um pouquinho para dar um abraço presencial, mas considere-se virtualmente abraçado de coração. Com vocês, Alexandre Silva. Bom, olha, boa tarde a todos. Obrigado, Herbert, obrigado, Luiz, obrigado à equipe da mesa por esse convite aqui. Me sinto muito honrado com isso. O Herbert e o Luiz me pediram para falar um pouco para vocês sobre o papel de um presidente de conselho de uma empresa grande, uma corporation, no caso da Embraer, especialmente num momento de crise como esse que a gente está vivendo. E eu vou fazer o possível para deixar um tempo bom ainda para
perguntas de vocês, que tenho certeza vão enriquecer muito esse debate aqui. Antes de eu começar, eu queria falar um pouco sobre os conselhos. Uma coisa que eu tenho falado sempre e me chamou a atenção desde que comecei a ser conselheiro é que não existem dois conselhos iguais, nem parecidos. Você tem controles diferentes, você tem empresa de um dono só, empresa de dois donos, dois amigos, dois irmãos, dois primos, duas famílias, duas empresas, e assim você vai numa complexidade cada vez maior até chegar no ponto de você ter uma corporation que não tem grupo de controle, não tem controlador, todo mundo é minoritário na empresa. Numa corporation, os acionistas eles acordam vendedores. Mesmo os que entram para ficar no longo prazo, eles podem mudar de ideia, e mudam de ideia, e às vezes saem de uma corporation. Então, é uma situação interessante, porque o conselho e a diretoria têm uma responsabilidade adicional, que é olhar o longo prazo. Numa empresa que você tem o controlador sentado na mesa, ele, querendo ou não, vai se preocupar com o longo prazo, porque ele quer valorizar o negócio dele. E mesmo que ele queira vender ou ficar no longo prazo, ele tem que olhar o longo prazo, senão o negócio dele não valoriza-se. Muito bem. Todas as empresas passam por momentos especiais de crises boas, crises ruins, né? E isso é inevitável. Mas é importante que o Conselho tenha a disciplina, e disciplina forte, para não esquecer as suas obrigações. Então, por exemplo, no nosso caso na Embraer, a gente tem uma pauta para as reuniões do Conselho que a gente cumpre rigorosamente, havendo crise ou não. Essa pauta começa por uma sessão exclusiva. Sessão exclusiva é uma reunião sem conselheiros internos. No caso da Embraer, existem 2 conselheiros internos, que foram duas posições que foram conseguidas na época da privatização, na década de 90, e são funcionários da empresa que têm posição no conselho. Então, nós começamos com uma sessão exclusiva sem a presença dos 2. Isso está no estatuto da empresa. E mesmo que não tenha nada para discutir, a gente faz a sessão exclusiva para que ela se torne uma rotina. Depois, a gente passa por um case de compliance, que é uma coisa muito importante, e eu sugiro que vocês pensem sobre esse assunto. Nós, executivos, a vida inteira, nós fomos treinados para tomar decisão. E não necessariamente com todas as informações na mão. Então, era esperado que nós assumíssemos algum risco, corrêssemos algum risco, porque se você não correr algum risco, você não faz nada. Você não decide, a empresa não anda. Compliance é diferente. Não dá para correr risco, não dá para usar o bom senso. Você tem que ter certeza da resposta certa. Se é branco, se é preto. Se for cinza, você não souber, pergunta. Então, essa educação aos executivos em matérias de compliance é muito importante. Então, o que a gente faz? A gente discute sempre, toda reunião, um case de compliance que a nossa compliance officer traz, um case complicado, claro, com 5 possibilidades, múltipla escolha, e aquilo é colocado na tela, a gente lê, cada um dá um palpite, que a melhor solução é essa, é aquela, e com muita frequência a gente erra. E o case é escolhido de propósito para a gente errar, para tirar esse vício que nós temos de usar o bom senso em tudo e querer decidir da maneira que nós achamos a melhor. Compliance é um perigo, usar o bom senso. Depois a gente passa para um outro bloco, que é repórter dos comitês. Tendo havido reunião de comitês entre uma reunião do conselho e outra, não tem importância. Todos os comitês têm um tempo para falar. Porque fora das reuniões, tem telefonemas, conversas offline e tudo mais, tem sempre coisas acontecendo no conselho. E como os comitês são parte integrante do conselho e ajudam o conselho mergulhando em determinados assuntos, é importante que o comitê atualize o conselho sempre do que está sendo discutido naquele comitê.
Depois a gente passa para um outro bloco, que são itens para conhecimento, que são divididos em dois grupos. O primeiro são itens da pauta recorrente. A gente tem uma pauta recorrente para o ano inteiro, para o Conselho e para os comitês. Qual o momento de você aprovar o balanço ou aprovar as demonstrações trimestrais? Qual o momento de tratar de meio ambiente, segurança do trabalho, saúde? Qual o momento de tratar de salários e compensation? Qual o momento de tratar plano de sucessão? Ou seja, então, um mapa dos assuntos da pauta recorrente que a gente, naquele mês, obrigatoriamente visita. Senão, se você não tiver essa disciplina, você sempre tem um incêndio para apagar, tudo mais, vai empurrando aquele negócio para frente e você não faz o seu papel. Bom, então, passados os itens da pauta recorrente, a gente passa em para outros itens para conhecimento, que são divididos em 3 partes. Uma parte que é retrovisor, você olhar o resultado do último mês, do último trimestre, o que aconteceu, e a gente foca nas variações. Não fica olhando linha por linha, tudo mais. Material é distribuído com antecedência. Então, a gente foca nas variações. Quer dizer, a gestão já vem com as variações analisadas, tudo mais, os planos de ação, se for o caso, tudo mais. Então, a gente olha um pouco de retrovisor. Olha um pouco também de farol baixo. Mês, o ano, como é que vai ser, os próximos 6 meses, os próximos 12 meses até, a gente olha um pouco para frente. E depois, o farol alto. No farol alto, a gente sempre procura olhar coisas estratégicas, coisas mais distantes. Por exemplo, questão de tecnologia, inovação, concorrência, como é que está, o mercado, como é que está, como é que a gente olha o mercado para frente, médio, longo prazo, transformação digital, etc. Quer dizer, assuntos para o futuro. Essa disciplina é importante, eu vou repetir isso, porque senão você vai focar no incêndio e não vai tratar do que tem que tratar na empresa. E depois a gente termina com uma sessão executiva. Como vocês bem sabem, esse nome de sessão executiva é porque não tem executivo na sala. Não sei por que o nome é esse. Mas a sessão executiva é só o conselho, sem os executivos, né? Em que a gente faz as aprovações. Toda matéria para aprovação é aprovada, né, na sessão executiva. Isso para evitar um possível constrangimento de ter uma pergunta ou outra, uma pequena discussão com os diretores na sala. Uma disciplina que a gente tem grande também é não levar matéria para aprovação que não tenha sido exaustivamente discutida. Porque, senão, você chega na aprovação e dá uma discussão sem fim e mais. Não é saudável você pautar uma coisa para decisão que não tenha sido analisada em profundidade. Então, nesses anos todos que eu estou na Embraer, como presidente do Conselho, nós nunca tivemos uma situação de que a gente não chegasse a um consenso. E o consenso não significa que a opinião de todo mundo prevaleceu. Não. Os conselheiros têm que ter maturidade para colocar sua opinião na mesa, ouvir com respeito e atenção a opinião dos outros. Se houver alguma diferença, procurar construir em cima da sua opinião ou da opinião do outro, tentando a convergência para uma situação melhor, e também a maturidade, que se não for uma coisa importantíssima, você aceitar a opinião de um outro, de um grupo que tem uma opinião um pouco diferente da sua. Nunca tivemos um caso crítico em que nós não demos o tempo suficiente para que chegássemos a um consenso do grupo. Muito bem. Nessa pauta, tanto dos itens recorrentes, da pauta recorrente, como das reuniões do Conselho, eu queria chamar a atenção de alguns assuntos que são sempre visitados, ou porque são da pauta recorrente, ou porque entram com frequência nas reuniões do Conselho. Gestão de risco, compliance, auditoria interna, contato com auditoria externa, plano de sucessão,
e a parte de meio ambiente, saúde e segurança do trabalho. E outros itens, mas queria chamar a atenção desses que são itens muito importantes. Nesses 9 anos que eu estou na presidência do Conselho da Embraer, aliás, 9 anos como estou no Conselho e 8 como presidente do Conselho, nós já passamos por vários momentos especiais, várias crises, boas e ruins, passamos de tudo, né? Uma delas, o Herbert mencionou aí, foi essa questão do quase deu com a Boeing, né? Em que vocês não imaginam a complexidade que foi para nós do Conselho tomarmos uma decisão sobre o negócio. Não só as negociações com uma gigante como a Boeing, mas também o processo decisório dentro do Conselho. Uma coisa que a gente se deu conta também é que você não tinha o controlador sentado para você olhar para ele e perguntar como é que ele viu o deal. Fizemos contato com os acionistas têm uma posição, evidentemente, focada no investimento deles, mas nós percebemos nesse processo que existiam outros stakeholders que a gente precisava olhar e atender às ansiedades deles na medida do possível. Então, nós olhamos, evidentemente, além dos acionistas, se o deal era ou não bom para os acionistas, aliás, na Assembleia, na GE, que foi feita, teve uma aprovação maciça, né, dos acionistas, então eles gostaram do que foi negociado. Olhamos para os nossos clientes. Os nossos clientes são... Quando um cliente compra um avião nosso, ele fica 15 anos com o avião, 20 anos. Quer dizer, são parceiros de longo prazo. Olhamos os fornecedores, que também são parceiros de longo prazo. Por exemplo, o Bandeirante, que foi o primeiro avião da Embraer, em 1970, quer dizer, tem 50 anos em operação, ele tem a mesma turbina de quando foi homologado lá atrás. E algumas outras peças iguais. É claro, uma melhoria aqui, outra ali, mas basicamente você casa com o fornecedor quase que para sempre. Depois, os nossos funcionários. O capital intelectual que tem na Embraer é inacreditável. Isso não é só dela, é do país. Então, olhamos também no processo decisório se a solução ia ser boa ou ruim para esse grupo. Depois olhamos também os nossos clientes locais aqui, governamentais. A FAB, especialmente a FAB, Marinha e Exército, que são clientes da empresa também. Então, nós chegamos à conclusão que a solução tinha que, de certa maneira, atender esses stakeholders. Não era só olhar o lado do acionista. Isso eu percebo que é uma coisa moderna. Os conselhos hoje estão olhando outros stakeholders, além dos acionistas. Muito bem. Para isso, nós fizemos uma série de reuniões extraordinárias. O conselho, a diretoria, num grau de prontidão incrível. Ou seja, funcionou tudo muito bem. Muito bem. No meio dessa confusão, que vocês acompanharam pelos jornais aí, veio a Covid. Uma outra crise encavalada, 2 crises encavaladas na empresa. E novamente, tivemos uma situação de prontidão extrema do conselho, da diretoria, dezenas de reuniões extraordinárias. Hoje essas reuniões por vídeo, né, facilitam muito isso. Imagina se cada vez você tivesse que deslocar, pegar o carro para até o escritório fazer uma reunião, ia ser impossível. Né? E nessa crise do Covid, nós focamos nos seguintes pontos. O primeiro foram as pessoas. Saúde das pessoas, a questão de apoio, não só aos funcionários, mas às famílias também, mapeamento de quem eventualmente tinha se contaminado e atendimento às pessoas. E, olha, o resultado disso foi fantástico. O trabalho que a empresa fez nesse ponto aí foi fantástico de dar orgulho ver o que o pessoal, especialmente a turma de RH, fez na gestão dessa crise, no que diz respeito às pessoas. O outro ponto, evidentemente, que a gente focou muito foi o caixa. A aviação
e coisas correlatas, né? Turismo, tudo mais, foram devastados pela crise, né? Devastados. A gente vê aqui empresas como a Latam pedindo Chapter 11 nos Estados Unidos, né? Uma série de outras, a Virgin também, e uma série de outras empresas numa situação dificílima. E as coisas estão começando a voltar, mas o mercado ainda está muito difícil. Vocês viram o nosso resultado nos jornais hoje, saiu um resultado péssimo, esperado, tanto era esperado que a ação até subiu um pouco. Bom, além do caixa, nós olhamos também com muita atenção para aqueles parceiros nossos, né? Clientes e fornecedores. Os nossos clientes, linhas aéreas, empresas de leasing, foram devastadas, né? E os nossos fornecedores também. E fornecedor da indústria aeronáutica, os grandes, você tem as GE da vida, a Pratt & Whitney, Rolls-Royce, e essas grandes, é diferente. Mas você tem milhares de pequenos fornecedores, empresas de altíssima tecnologia e que fazem lotes muito pequenos, que a aviação, você fala em centenas por ano de aviões a serem fabricados, e cada um diferente do outro. Então, o relacionamento com os clientes, com esses fornecedores, é muito importante. Quer dizer, você olhar o lado deles, procurar atender as necessidades deles, mesmo a gente passando por um momento difícil, né? Bom, depois a reestruturação. Nós tínhamos duplicado metade da empresa, que iria para a Boeing, né? Duplicado com tudo, né? Todo o back-office. Imagina, todas as licenças e autorizações pelo mundo inteiro, não era só no Brasil. Um trabalho inacreditável que deu esse carve-out, né? Contratamos uma série de pessoas adicionais para duplicar posições, né? Já que você ia separar as empresas. E agora estamos tendo que, no meio da Covid, né? Dar marcha ré nisso tudo, né? Mas o que eu queria chamar a atenção nisso tudo é o seguinte: no meio dessa confusão toda, duas crises encavaladas, tudo mais, a gente não perde a preocupação, a visão e não aloca investimentos no longo prazo. Inovações, tecnologia, pesquisa e desenvolvimento, senão você mata a empresa. E as empresas que investirem nisso vão sair da crise mais fortalecidas e vão ter vantagens nisso aí. Então, uma recomendação que eu dou a todos é que, apesar da dificuldade tremenda, caixa apertadíssimo, tudo mais, não esqueçam o longo prazo. Ele vai ser vital para vocês amanhã. Herbert, Luiz, acho que eu vou parar por aqui e ficar aberto aqui a perguntas, porque eu tenho certeza que vão ter perguntas interessantes aí. Alexandre, antes de passar a palavra ao público, tem uma questão que me bate, independente de estar prestando atenção em você na Embraer, mas como brasileiro, eu olho para o stakeholder, o Brasil, o governo brasileiro. E a Embraer, mesmo privatizada, é parte de uma ação estratégica que vai além da própria empresa Embraer. Na questão de defesa, na questão de desenvolvimento de tecnologia, na questão de estar presente em outros países, criar blocos e pavimentar pontes comerciais no mundo inteiro. Você falou muito pouco desse stakeholder, você falou de funcionários, falou de fornecedores, falou de clientes, falou até das instituições dentro do governo, a Marinha, a Aeronáutica, o Exército, assim por diante. Mas o stakeholder, eu não estou falando de governo político, eu estou falando do governo Estado. O stakeholder Estado brasileiro na Embraer. É um componente de complexidade a mais que vocês têm. Como é que você lida com isso, não tendo alguém para olhar na frente e esperar o aceno de cabeça? Olha, Herbert, uma boa pergunta. Quando eu falei que a gente olhou os stakeholders, FAB, Marinha, Aeronáutica, esse lado do governo, a gente olhou com muito cuidado, com muita profundidade
e sentado com eles. Nós discutimos detalhadamente com eles como a empresa ia ficar se o deal tivesse acontecido, como é que eles iam ser afetados ou não afetados, e como é que seria o nosso relacionamento daí para frente. E eles ficaram confortáveis com o modelo que foi desenhado. Então, isso foi considerado com muita profundidade. Não foi só pensar, nós unilateralmente pensarmos neles. Eles participaram disso aí. Uma outra questão, dentro dessa questão do Estado, ou seja, a Embraer, muito antes das inovações do Partido dos Trabalhadores, de eleger campeões nacionais, a Embraer é um campeão nacional por natureza. É um campeão, uma empresa que recebeu toda a atenção, seja do funding do BNDES, seja dos bancos, seja de todas as instituições, e a cadeia produtiva da Embraer recebeu o abraço das instituições e do país. E sempre que se vai fazer uma fusão ou uma venda, a posição é extremamente otimista. E sempre que se desfaz alguma coisa, mesmo que isso não tenha sido ruim, o cognitivo de desfazer um deal é negativo. O que vocês estão fazendo para reenergizar a tropa, reenergizar os acionistas, reenergizar a opinião pública sobre a própria Embraer? Bom, antes, deixa eu esclarecer uma coisa. Em relação ao BNDES, o que o BNDES fez ao longo de décadas para a Embraer, principalmente, foi financiar os nossos clientes, financiar exportações brasileiras. E o que o Exim Bank faz nos Estados Unidos, agências europeias fazem, o Japão, o mundo inteiro faz isso. Os governos financiam empresas do tipo da Embraer, de alta tecnologia, tudo mais, exportações que são boas para o país. E, olha, na história, o BNDES não perdeu dinheiro, nada, nesses financiamentos, nunca. Passou por momentos complicados, no Chapter 11 da American Airlines, aí, no 2012, aproximadamente 2013, não me lembro exatamente quando, mas a Embraer também era garantidora de parte. Ou seja, mesmo as situações mais complicadas foram revertidas, as empresas se recuperaram, pagaram tudo. Então, foi um... E mais, eu me lembro que na época da GE, a GE chegou a procurar o banco para comprar a carteira de crédito de financiamento de aeronaves. Que a GE entendeu que era um bom risco para a GE Capital naquela ocasião. Então, esse foi o principal relacionamento que nós tivemos para a Embraer. Então, volta e meia sai no jornal que a Embraer, ao longo da história da companhia, injetou zilhões na companhia. Não é verdade isso. No momento, nós pegamos o empréstimo do BNDES para atravessar essa crise com garantias reais, entendeu? E isso. Bom, em relação ao que nós estamos fazendo dentro de casa e o que nós estamos fazendo em relação ao esclarecimento dos nossos acionistas, clientes e tudo mais, nós temos conversado com frequência com os acionistas, com os clientes, individualmente, um a um. Nós tem saído diversas matérias nos jornais, na mídia principal aqui no Brasil, sobre os nossos planos para frente, como é que a gente está vendo o momento, tudo mais e tal. E, olha, olhando para frente, a gente vê que a empresa vai ter uma recuperação, não esse ano é um ano perdido para a aviação, né? Mas a partir do ano que vem, a gente começa já uma recuperação, e especialmente porque as empresas aéreas estão privilegiando os aviões menores nessa volta. Então, se você olhar a frota mundial dos aviões Embraer, por exemplo, e aviões semelhantes, né, de tamanho semelhante, de 70 a 130 lugares, você já tem mais de 70% deles voando. É um número expressivo. E os aviões grandes, você tem talvez 25%, 30% voando, não sei exatamente o número, mas é muito menor. Então, os aviões menores estão voltando antes.
Isso aí, com certeza, poderá gerar oportunidades para a gente aí. Tá bom, obrigado. Luiz. Alexandre, é só acrescentar um ponto. Você fez um comentário quando você falou da pauta, não é, que vocês cumprem lá na Embraer, e você falou sobre compliance, e citou que é bom avaliar o que é o bom senso, porque bom senso traz riscos, né? Eu costumo sempre fazer uma referência que a governança, o compliance, as normas, as regras, são exatamente para mitigar isso, estabelecendo um senso comum. Até porque bom senso cada um tem o seu, né, Alexandre? Então, dependendo do momento, pode-se tomar riscos a partir de uma visão única e não corporativa, né? Mas eu quero já partir para perguntas aqui. O Flávio Luz está nos mandando uma pergunta que, também pegando a pauta que vocês cumprem lá na Embraer, ele falou sobre o momento farol alto, né? Como é que vocês organizam essa sessão de discussão sobre farol alto e como vocês fazem as escolhas sobre os temas e as preparações desses temas para as discussões? Olha, o Flávio, tudo bem? Flávio é um amigo de longa data, nosso aí também. Interessante essa pergunta. Esses itens do farol alto, com talvez raríssimas exceções, todos eles passam pelo Comitê de Estratégia. Então, o Comitê de Estratégia tem uma pauta recorrente para o ano e mergulha nesses itens de tecnologia, inovação, mercado, a concorrência também, e transformação digital e outras coisas. E depois reporta para o Conselho, ou no repórter do comitê, ou então traz apresentação para o Conselho de Executivos da empresa que vem atualizar o Conselho nisso. Então, a seleção desses itens, alguns estão na pauta recorrente do ano e outros são trazidos, quando necessário, por sugestão do Comitê de Estratégia ou não, ou por um consenso ali do Conselho para olhar. Mas a gente sempre tem itens do farol alto. Muito bom. O Alaor Gonçalves está fazendo uma pergunta. Qual foi o maior aprendizado do Conselho da Embraer durante e agora na saída, no encaminhamento das questões do Covid? Qual que você acha que foi o aprendizado para o Conselho? Olha, vários aprendizados. Um deles, eu acho que todas as empresas aprenderam, é o que o pessoal está chamando do achatamento da governança. É a maior proximidade do Conselho com a gestão. E porque a crise foi de tal maneira, especialmente para algumas indústrias, né? Outras nem tanto, mas a grande maioria das empresas foi afetada de uma maneira inacreditável. Então, o Conselho e a gestão trabalharam muito próximos, têm trabalhado muito próximos nesse período, reuniões virtuais, como essa que nós estamos fazendo aqui. Nós não tivemos nenhuma reunião presencial depois de meados de março para cá. E um aprendizado interessante é que, com essas reuniões virtuais, você acaba tendo mais tempo, porque o seu dia começa às 8 da manhã, acaba às 9 da noite, e você não perde tempo se deslocando. Então, marcar reuniões extras, conversas rápidas, tudo mais, é uma facilidade. Tem dias que você faz 8, 10 reuniões rápidas, entendeu? Não só telefonemas, mas reuniões com várias pessoas. Então, isso foi um aprendizado grande. Outro aprendizado, no nosso caso, é que nós constatamos que, fazendo as reuniões virtuais, você acaba ficando mais disciplinado, mais focado e gasta menos tempo. Então, nós já tomamos a decisão de reduzir o número de horas previstas para as reuniões daqui para frente, mesmo quando voltarem a ser presenciais, porque foi um aprendizado. Outra coisa, voltando à questão do achatamento da governança, é o cuidado que a gente tem que ter para o Conselho não invadir a gestão e a gestão também não invadir o Conselho. Quer dizer, essa proximidade traz alguns riscos também. E você tem que ficar alerta para não deixar que isso aconteça, né? A linha fica muito tênue, né? Pode ficar tênue, né? Exatamente.
tem um aprendizado aqui na mesa. A gente tem uma máxima de que antes da pandemia nós fazíamos de 4 a 6 voos por semana para atender nossos clientes Brasil afora e até fora do país. Hoje nós fazemos 3 a 4 estados por dia, né? Então, Sem sair do lugar, tá certo? Então, é isso que tem sido a nossa vida agora, tá? O Roberto Faldini está perguntando aqui como está sendo a experiência de internacionalização da Embraer e o impacto do Covid nesse processo. Oi, Faldini, tudo bem? Prazer estar aqui com você virtualmente, né? Olha, a internacionalização da Embraer já aconteceu há muito tempo, né? A Embraer tem fábricas nos Estados Unidos, a gente monta lá Super Tucano, que a gente vendeu para diversos países via governo americano, vendendo para o governo americano e ele passando os aviões para outros. Fazemos Super Tucano no Brasil também, claro. Montamos jatos executivos nos Estados Unidos, em Melbourne, na Flórida, porque o maior mercado para aviação executiva do mundo, disparado, é os Estados Unidos. Quer dizer, grande parte dos nossos aviões são vendidos lá. Então, você tem uma linha de montagem lá para fazer a montagem final, o interior, tudo mais, onde o dono do avião, ou às vezes a mulher do dono, vai lá escolher o interior, como é que vai ser. Lá é melhor, né? Nós temos 3 fábricas em Portugal, quer dizer, uma empresa de serviços em Lisboa, 2 empresas de fabris, né? Em Portugal também. E temos operações na França de assistência técnica, tudo mais, em outros países, na Ásia, porque os nossos clientes estão espalhados pelo mundo. Então, a Embraer, há muito tempo, ela se internacionalizou já. Grande parte, fora a parte de alguns aviões executivos e área de defesa, todas as nossas vendas são praticamente para o exterior, né? Tem uma pergunta aqui do Paulo Sérgio Espósito com relação ao fim do deal, não é, com a Boeing. E aí você entende que isso é um fim definitivo ou pode ter oportunidade de volta em algum outro momento aí? Paulo, eu vou me desculpar, não posso comentar isso, que nós estamos num processo de arbitragem, né? Então, eu não vou poder comentar sobre isso. Muito obrigado. Com relação aqui qual é a frequência das reuniões do Conselho? Temos 8 reuniões ordinárias e fazemos presenciais. A gente fazia normalmente umas 11, 12, depende da crise, né? E reuniões virtuais que a gente fazia por telefone e tudo mais, ou por e-mail, né? Várias outras, para tratar de assuntos burocráticos, né? Claro. Uma determinada burocracia que você tem que ter o ok do Conselho, o Conselho estava sabendo o que era, dá um ok por e-mail. Então, mas nós fazemos normalmente, como dizer assim, 10 reuniões do Conselho por ano, fazemos praticamente uma reunião por mês do Comitê de Auditoria, Risco, Compliance e Ética, fazemos 6 reuniões do Comitê de Pessoas e Governança e fazemos 6 reuniões do Comitê de Estratégia. Claro que a gente não revisita a estratégia da empresa todo dia, mas a gente olha outros assuntos, como eu falei, inovação, tudo mais, mercado, clientes, concorrência, etc. Ótimo. Essa foi a pergunta do Marco Branquinho, tá? Obrigado, Marco. Bom, algumas pesquisas já estão sendo feitas hoje em termos de imagem das empresas, não é? Como as empresas estão sendo vistas nesse momento, e claramente as que têm ganho maior destaque, Alexandre, são aquelas que estão sendo vistas com as que estão agindo com ações humanitárias, ações sociais, o cuidado com os stakeholders, principalmente nisso que você citou, sobre as pessoas, né? O cuidado de como cuidar dos colaboradores, dos fornecedores, dos clientes. Como que você vê hoje esses temas ligados ao ESG, né? O ambiente social e
e governança. Como é que você pessoalmente vê isso? Não apenas na Embraer, mas uma opinião sua sobre esse tema. Bom, sobre a parte de meio ambiente, governança, eu já falei, né, o foco, e a parte social. Nessa crise agora, apesar do impacto que a empresa teve, né, a empresa e a aviação, de um modo geral, a gente tomou uma série de iniciativas no sentido de ajudar a sociedade, né? Então, fabricamos peças para respiradores, desenvolvemos processos para limpar, sanitizar os aviões, questão de circulação de ar, estamos estudando o uso de ozônio e outras coisas. Você tem uma série de iniciativas que a gente tem feito aí para ajudar a sociedade nessa questão do Covid. Tá certo. E fora isso, a Embraer tem uma atuação grande nessa área. Nós temos 2 colégios, um em São José dos Campos e outro em Botucatu, e com resultados fantásticos dos alunos, um ensino de primeiríssima qualidade. Ou seja, tem uma série de iniciativas da empresa nessa área social. Luiz, eu estou com medo de concorrer com as perguntas. Não, por favor. E não ter como falar mais ao final. Então, eu vou dar uma furadinha aqui, peço desculpa a todos que estão nos assistindo. Eu queria falar um pouco sobre a Vale. Se não me engano, se não me trai a memória, você, Pedro Parente e mais um estão no comitê de nominação. E certamente alguém ou alguém chegaram para vocês 3, só me lembro o terceiro que me foge agora, pediram alguma coisa. O que pediram e quem pediu? Olha, o terceiro é o José Maurício Coelho, que é o presidente do Conselho da Vale hoje. Então, esse comitê é formado por 3 pessoas, 2 externas e independentes. E, lógico, para ser independente tem que ser externo, né? E que é o Pedro Parente e eu. E o Pedro é o coordenador desse grupo de 3 pessoas. Então, o objetivo disso aí é a gente analisar os critérios de formação de conselho, mix de competências, avaliação que já foi feita e vai ser refeita dos conselheiros atuais. E, ao longo dos próximos meses, aí, contato com os acionistas brasileiros do exterior, olhar uma série de coisas para que a gente sugira, eventualmente, ou não, mas sugira modificações no Conselho. A gente sugira para o Conselho nomes para compor uma chapa para a próxima eleição do Conselho, que vai ser abril do ano que vem, já que agora o acordo de acionistas acaba, então, a partir da próxima Assembleia de abril, né, você não vai ter mais grupo de controle. Então, eles querem realmente se transformar numa corporation para valer e dar uma mensagem clara para o mercado de que os acionistas atuais, que colocaram a maioria dos conselheiros atuais, não vão influir na formação do próximo conselho. E isso aí é uma inovação em termos de governança. Eu não sei se talvez exista em outros países aí, mas aqui no Brasil nunca ouvi isso, não existe aqui no Brasil. Foi realmente uma medida bastante ousada dos controladores hoje para formar esse comitê de nomeação que, puxa, me encheu de orgulho fazer parte de um comitê desse com Pedro Parente, meu amigo, um cara que eu admiro tremendamente, conheço o Pedro há anos, e o Zé Maurício também, conheço há anos o Zé Maurício, um cara fantástico, super competente. Então, eu estou bastante motivado para trabalhar com eles nesse comitê. Perfeitamente. Obrigado. Muito bom. Chegou uma pergunta agora aqui interessante, pena que não veio identificado quem a fez, mas eu acho que muda um pouco a direção da nossa conversa aqui, Alexandre. Que conselho você daria para uma empresa familiar que deseja iniciar um processo de governança?
Olha, você sabe, aliás, esse é um assunto que vocês entendem melhor do que ninguém, né? Você e o Herbert entendem a beça disso aí. Mas é interessante que uma empresa familiar, às vezes uma reunião do conselho, a gente já cansou de ver isso, você tem sentado ali o presidente da empresa, que é o dono, o presidente do conselho, que é o dono, a mesma pessoa, e a Assembleia de Acionistas, que é o dono. Então, está tudo ali. E não é que seja ruim, não, porque empresas menores, começando tudo mais, em que o dono conhece a empresa, conhece a tecnologia, conhece clientes tudo mais, o melhor modelo pode ser esse, entendeu? Agora, à medida que a empresa vai se sofisticando, vai crescendo tudo mais, você precisa fazer com que a governança acompanhe as necessidades da empresa. E não o contrário. Você não pode botar numa empresa pequena uma governança forte, vai engessar a empresa não vai conseguir sobreviver. Então, a governança tem que ir melhorando, se sofisticando à medida que a empresa vai crescendo e se sofisticando, né? Esse é um desafio interessante. Bom, nós da mesa sempre, todo ano, vamos para eventos fora do país para assistir um pouco de governança, né? O que tem de tendências mundo afora aí sobre governança. E nós vemos uma grande concentração, principalmente em mercados como Estados Unidos, Inglaterra, que a governança é muito voltada para a governança mandatória do mercado de capitais, não é? E aqui no Brasil, a gente vê um crescimento muito forte da governança voluntária, das empresas familiares e capital fechado buscando estruturar a governança, seja por um movimento de profissionalização, sucessão, competitividade e assim sucessivamente. Então, isso, para nós que atuamos em governança, nos dá um prazer muito grande de ver como os empresários aqui estão com a consciência voltada para esse processo, né? É verdade. Isso tem a melhoria de governança em empresas familiares, empresas médias e grandes tem melhorado muito, né? Nos últimos 15 anos, ele melhorou muito. A complexidade, Alexandre, ela também, brincadeiras à parte, trata no ambiente familiar sobre 3 pilares: o poder, que embriaga, o dinheiro, que cria ruído de todas as ordens, e o afeto inexplicável. E essas coisas interligadas, às vezes com uma figura daquela que você descreveu como sendo presidente, chairman e ainda acionista, quando o cara é bipolar, aí você tem 6 na sala, a cabeça de um só. É um desafio. É verdade. Ele pode contrariar a si próprio, né? Nós já estamos caminhando. Deixa eu fazer uma observação em relação ao que o Herbert falou sobre poder. Uma coisa que eu já vi em mais de uma empresa familiar é o seguinte: a empresa vai crescendo, aí o fundador acaba passando a direção para um filho, ou para um sobrinho, ou para um primo, e o sujeito vai e se enrola, e a empresa começa a ter dificuldades, tudo mais. Aí vão ao mercado, trazem alguém de fora para tocar a empresa. E aí a pessoa de fora vem, se for bem escolhido, em pouco tempo bota a empresa nos eixos. Aí vem a questão do poder, mandam um cara embora e volta o parente lá para assumir a empresa e arrebenta a empresa outra vez. Isso é questão do poder, né? É incrível. Chama-se crise de dono. Crise de dono. Exatamente. Bom, nós já estamos caminhando para o fim aqui do nosso encontro. 1 hora passa rápido, não é? E nós teremos assunto para umas 3 lives seguidas aqui. Alexandre, eu gostaria de pedir para você uma mensagem aí para nós, para todos que estão acompanhando a gente aqui, como é que a gente caminha para o futuro.
Olha, eu acho que eu vou falar um pouco, já que o assunto aqui é sobre governança. Isso é uma coisa que eu aprendi on the job. E você aprendendo, trabalhando, você comete um monte de erros e depois se arrepende e tem a palavra não é nem arrepende, tem até vergonha. Então, eu vou contar para vocês uma história aí. Quando eu era da GE do Brasil, e aliás, GE América Latina, a empresa tinha algumas joint ventures aqui e em outros países. E eu, naturalmente, era o presidente desses conselhos. Quando eu me lembro como a gente tratava os sócios, me dá uma vergonha. Porque a gente tratava bem. Reunião, café da manhã, almoço, material espetacular, mas não dava espaço para discussão. Ou seja, a gente perdia a oportunidade de ouvir o sócio minoritário, que às vezes tentava, tudo mais, mas a gente não dava muito espaço. Ou seja, a gente perdeu grandes oportunidades de ouvir boas sugestões que iam melhorar a empresa. E eu fui aos poucos aprendendo. Né? Quando eu me lembro desse período aí, sei lá, 15 anos atrás, tudo mais, me dá vergonha. Mas o fato de eu ter vergonha hoje mostra que eu aprendi um pouco, entendeu? Eu aprendi o que eu fiz de errado. Uma outra coisa que nós falamos aqui, eu vou repetir, que é importante, é o seguinte: é o nível de governança. Né? Uma empresa grande, sofisticada, tem que ter um nível máximo de governança. Uma empresa pequenininha, de dono e tudo mais, completamente diferente. Agora, à medida que a empresa vai crescendo, você tem que ir calçando a empresa com uma governança adequada para o momento dela, para o tamanho dela, para a complexidade, questão de sucessão e uma série de outros fatores. Então, eu acho que vocês da mesa aí focam muito nesse setor de empresas familiares. Vocês conhecem muito bem o assunto, já vi vocês atuarem em algumas empresas. Eu acho que quem procura a ajuda de vocês, por exemplo, e outras empresas aí, para isso, para definir qual o nível ideal de governança para a empresa familiar, acho que é uma medida proativa muito saudável. Muito obrigado. Herbert, quer deixar sua mensagem final também? Alexandre, muito, muito, muito obrigado. Um abraço forte para você. Valeu, meu amigo. Muito obrigado mesmo. Ok. Olha, obrigado para todo mundo, obrigado aí pela mesa, para a equipe toda da mesa. Muito obrigado, Alexandre. Prazer tremendo estar dividindo esse bate-papo contigo. Aprendemos muito, com certeza. Eu quero lembrar a todos que a partir de amanhã esse vídeo estará disponível no nosso canal do YouTube. As perguntas que não foram respondidas aqui durante a live serão passadas para o Alexandre e depois nós encaminharemos as respostas para vocês. Muito obrigado pela participação de todos. Lembrem-se, toda primeira quinta-feira do mês, 17 horas, mais um Mesa ao Vivo. Até lá, um abraço.